Bem, pessoal, iniciou aqui a gravação. Vamos dar aqui continuidade à nossa disciplina de Química Aplicada à Engenharia. E hoje a gente vai iniciar a aula, a unidade 2, com conteúdo de corrosão. Aí, nesta videoaula, a gente vai ver as considerações fundamentais sobre corrosão, algumas considerações eletroquímicas, os tipos de meios de oxidação. Vamos falar um pouco sobre anodo de sacrifício, que é uma técnica de prevenção à corrosão, e vamos fazer um estudo de caso relacionado à corrosão do ferro. Então, pessoal, o que seria corrosão? Certo? É uma definição contextual de corrosão, seria a deterioração de um material por ação química ou eletroquímica. No caso da ação eletroquímica, essa deterioração pode ser espontânea, tá certo? Que se assemelha a uma pilha, ou não, que no caso seria similar a um processo de eletrólise. O exemplo mais comum que nós temos no nosso cotidiano seria a ferrugem, né? Que seria a corrosão de materiais de ferro. Aqui a gente tem exemplo de alguns materiais de ferro que foram corroídos, aqui uma tubulação de ferro, aqui uma ferramenta, aqui um navio, né? Aqui é uma ampliação do casco do navio. E, em geral, é comum a corrosão em materiais de ferro, em metais, de um modo geral, porém ela também ocorre em outros tipos de materiais, como borrachas, plásticos, madeiras, os solos no concreto. E como a gente pôde ver, tá certo, devido ao estrago nos materiais, a corrosão, no caso dos metais, é em virtude da interação desse material com o meio oxidante. E esse fenômeno, ele é indesejável, tá certo? Por quê? Ele causa desgastes e, consequentemente, vai levar à inadequação do uso do material. Por exemplo, pessoal, aqui na nossa direita aqui, a gente tem uma tubulação de ferro, onde o seu caminho está praticamente obstruído, tá certo? Devido à formação da ferrugem. Aqui a gente tem alguns pregos enferrujados, aqui também outra tubulação, mas mostrando a sua parte externa. Então, pessoal, a corrosão, ela de uma nação, por exemplo, é bastante importante, tem que ser combatida, por quê? Porque ela também está relacionada aos aspectos econômicos, ela vai causar perdas econômicas e, consequentemente, vai fazer que você perca dinheiro. Aí, em relação aos tipos de corrosão, nós temos dois tipos. Nós temos a corrosão química e a eletroquímica. No caso da corrosão química, ela também é chamada de corrosão em meio não aquoso ou corrosão seca, certo? Ela ocorre devido aos processos industriais que ocorrem em elevadas temperaturas e elas se realizam necessariamente na ausência de água. Já em relação à corrosão eletroquímica, ela se assemelha muito a um processo eletroquímico, ou seja, é formada uma pilha de corrosão, e para ter esse tipo de corrosão, são necessários 3 elementos principais: o oxigênio, a água e o eletrólito, certo? No caso, é uma solução eletrolítica que é responsável pela condução dos elétrons. Então, fazendo analogia, a corrosão química seria a corrosão seca, corrosão não aquosa, e a corrosão eletroquímica seria a corrosão na presença de água, certo? E, ao contrário da corrosão química, que ocorre em elevadas temperaturas severas, a corrosão eletroquímica, ela ocorre em temperaturas abaixo do ponto de orvalho,
certo? E uma definição de ponto do ovário é a temperatura na qual o vapor de água presente no ar atmosférico começa a condensar, ou seja, começa a passar do estado vapor para o estado líquido. Então, isso é uma condição para que nós tenhamos corrosão eletroquímica. Então, pessoal, falando na nossa disciplina, a gente vai falar mais sobre as corrosão dos metais, certo? Então, nos materiais metálicos, o processo de corrosão ele é normalmente eletroquímico. Ou seja, nós temos uma reação de oxidação e temos também uma reação de redução. Então, como já falei para vocês, esse processo ele é similar a uma pilha de corrosão e ocorre devido a três elementos principais: a água, o oxigênio e um eletrólito, uma solução eletrolítica que é responsável pela condução dos elétrons. Então, pessoal, como nós temos um processo de oxidação, então necessariamente nós temos um polo, que é o anodo, e uma redução que vai ocorrer no cátodo, certo? Aí, no caso do anodo, nesse processo, vai ser quem? Vai ser o metal. O metal vai sofrer o quê? O processo de oxidação. Então, a gente considerando aqui um metal M, que possui N elétrons de valência, ele pode sofrer corrosão, liberando essa quantidade N de elétrons. Por exemplo, a gente sabe que o NOx da prata é um NOx fixo, que é igual a 1, então vai liberar 1 elétron. O ferro, um dos seus NOx é ferro mais 2, então vai liberar 2 elétrons. O zinco também, assim como o alumínio, tem NOx fixo, possui valência igual a 2, e o alumínio possui valência igual a 3. Já o cátodo, pessoal, falando aqui um pouco ainda sobre a corrosão do ferro, que é um dos materiais mais amplamente que sofre esse tipo de processo, que é o processo de corrosão. Em geral, o oxigênio, ele pode sim oxidar o ferro. Isso ocorre por quê? Porque o seu potencial padrão de redução do oxigênio, tá certo? Ele é maior do que o ferro, tá certo? Lembrando que o oxigênio sozinho, ele não provoca corrosão. Ele tem que estar combinado com quem, pessoal? Com a água, tá certo? E além disso, a gente tem que ter uma solução eletrolítica, certo? Então, no caso desse processo de corrosão do ferro, o anodo vai ser o ferro, tá bom? Ele vai sair do estado elementar aqui, pessoal, ó, vai oxidar a 2 elétrons, tá certo? E o cátodo vai ser o oxigênio, tá certo? Mas também a gente pode ter outros meios. Se a gente tiver um meio ácido, o cátodo, o elemento que vai sofrer redução é o H+, e se a gente tiver um processo de eletrólise, quem vai sofrer a redução vai ser a água. Então, só recapitulando aqui. Aqui a gente tem oxigênio, que pode sofrer a redução, certo? O H+, se o meio for ácido, e a água, se for um processo de eletrólise. Deixa eu só sair aqui do meu slide, tem um aluno querendo aqui entrar. Pronto, permiti aqui. Então, pessoal, voltando para cá, a gente tem diferentes meios oxidantes, tá certo? Em geral, a gente tem 4 tipos de meios. A gente vai estudar aqui cada um agora separadamente.
Então, pessoal, a gente tem um meio ácido, tá certo? A gente tem um oxigênio dissolvido em meio ácido e tem oxigênio dissolvido em meio neutro. Em relação ao meio ácido, vamos supor que nós temos uma solução de, por exemplo, de ácido sulfúrico. Uma solução essencialmente ácida. Então, pessoal, quando nós dissociamos aqui nos seus íons correspondentes, pessoal, como é que fica aqui o ácido sulfúrico? Me diga aí, Arthur, você que entrou agora na aula. Oi, Quando nós dissociamos aqui. eu tô entrando aqui, tô organizando ainda, tô chegando na correria da cidade. Tá Desculpa. bem, então. Então, pessoal, outra pessoa aqui, me ajuda aqui. Quando eu dissocio aqui o ácido sulfúrico, como é que fica, pessoal? Bom, pessoal, participe. Fica como? Fica 2H+, na verdade. Mais o quê? Mais o SO4, 2 menos. Tá certo? Então, é esse elemento aqui, ó, o H+, que vai sofrer redução. Certo? Esse H+ aqui sofre redução. Aí, para eu saber qual a semi-reação que eu vou aplicar, a gente vai lá na tabela de potenciais e obtém essa tabela aqui, essa tabela não, essa semi-reação que está escrita aqui embaixo, beleza? Aí, outro meio que é bastante comum é o oxigênio dissolvido em meio ácido, certo? Aqui está a sua equação de redução, e a outra seria o oxigênio dissolvido em meio neutro, tá certo? Nessa primeira semi-reação aqui, como eu já falei para vocês, o hidrogênio que sofre redução. Aqui, pessoal, o NOx dele aqui é quanto? O NOx do H+ aqui é mais 1, né? Já tá aqui. E aqui é quanto? É 0. Zero. Muito bem. Do oxigênio aqui é quanto? Zero. E aqui? Zero. Opa, ele está combinado com hidrogênio. É quanto aqui? -2. Muito bem. Aqui da mesma forma, pessoal. Aqui é 0. E aqui é -2. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, no primeiro caso, o hidrogênio sofre redução. E nesses dois últimos casos aqui, o oxigênio sofre a redução. Aí, analisando a termodinâmica da corrosão, a gente vê que os potenciais padrão de redução desses meios oxidantes, eles são mais positivos do que o ferro. O que significa? Que eles vão sofrer redução preferencialmente ao ferro. Então, nesse caso aqui, todos esses meios oxidantes, eles podem provocar a oxidação do ferro de modo espontâneo. Então, a gente sabe que, no caso da corrosão pelo oxigênio, ele ocorre em meio ácido ou em meio neutro. E quem é responsável pela corrosão é quem? É o oxigênio dissolvido na água, certo? Aí, falando um pouco sobre a oxidação do ferro, esse processo de oxidação do ferro, ele ocorre em 3 etapas, ok? A primeira etapa seria o quê? Seria o ferro sólido se oxidando a ferro 2+. A segunda etapa seria o ferro 2+, se oxidando
a ferro 3+. E, finalmente, a terceira etapa seria o quê? Seria o ferro 3+, se precipitando na ferrugem. O que seria a ferrugem? A ferrugem é esse composto aqui, esse óxido insolúvel, que é o Fe2O3 hidratado, tá certo? Esse X aqui representa o número de moléculas de água presente nesse óxido, certo? Aí, como é que a gente tem isso na prática, né? Vamos lá, pessoal, é o seguinte, aqui a gente tem uma superfície de ferro, tá certo? Nós temos uma superfície de ferro e temos uma gota de água sobre essa superfície que está exposta ao ar, tá certo? Então, nesse caso aqui, se o meio for um meio neutro, a gente vai ter o quê? A gente vai ter essa semi-reação no cátodo aqui, ó. Oxigênio mais 2 mols de água, mais 4 elétrons, dando 4 OH-. Se sobre essa superfície também tiver algum traço de ácido, a gente vai ter o quê? Oxigênio dissolvido em meio ácido. Então, a reação que a gente vai considerar é essa primeira aqui. O2 mais 4H+, mais o restante da equação. E a reação que ocorre no ânodo nada mais é do que o quê? Do que a oxidação do ferro indo a ferro, do ferro elementar, ferro 2+. E como a gente já sabe, pessoal, a ferrugem é o quê? É aquele óxido, né? Aquele produto de cor marrom insolúvel, que é a ferrugem, que está representada aqui por essa incrustação. Para chegar até aqui, a gente tem que seguir essas 3 etapas, ó. Ferro, a ferro 2+, ferro 2+, a ferro 3+, e ferro 3+, se precipitando na ferrugem. Tá certo? Só indicar aqui qual o tipo de meio. Esse primeiro aqui é oxigênio em meio ácido. E esse segundo meio aqui, oxigênio em meio neutro. Aí, pessoal, o quarto e último meio oxidante que a gente vai falar hoje é sobre o processo de corrosão eletrolítica, certo? Nesse tipo de processo, quem sofre redução vai ser a água, certo? A água sofre redução e o elemento que sofre redução é o hidrogênio. Presta atenção, pessoal. Aqui, o NOx do hidrogênio aqui é quanto, pessoal? Aqui na água. É mais 1, tá certo? E aqui nos produtos é quanto? É 0. Então, vai ser o hidrogênio que vai sofrer esse processo de redução. Aí, a gente comparando o potencial da água com o potencial do ferro, a gente verifica que o potencial padrão de redução do ferro é menor do que o da água. Tá certo? Então, nesse caso, para esse processo espontâneo ocorrer, o que seria necessário, pessoal? Seria necessário que a gente tivesse uma fonte de energia que fornecesse o potencial necessário para que a reação ocorra. Se a gente calcular aqui o potencial padrão de reação, tá certo? Lembrando, pessoal, como é que se calcula o potencial padrão de reação da eletrólise? Pessoal, como é que calcula o potencial padrão de reação?
é quem? É o potencial padrão de redução no cátodo, não é verdade? Menos o potencial padrão de redução no ânodo, certo? Então, fazendo esse da água menos esse do ferro, o potencial vai dar menos 0,39 volts, que é menor do que zero, que significa que o processo Não é espontâneo. muito bem. Então, para esse tipo de corrosão ocorrer, o que tem que acontecer? Uma voltagem mínima de mais 0,39 volts tem que ser fornecida pela fonte de energia. Aí, pessoal, pelo contexto da aula, a gente já sabe que um dos principais vilões da corrosão, vilões não, né? Os principais elementos que sofrem com a corrosão é o ferro, certo? Uma forma de proteger o ferro ou qualquer outro metal é utilizar um anodo de sacrifício. A própria definição já está dizendo, a gente usa um metal, um anodo de sacrifício, para proteger um outro metal. Então, nesse contexto aqui, o zinco ele pode proteger o ferro, tá certo? Uma vez que ele tem um potencial padrão de redução menor do que o do ferro, tá certo? Se ele tem um menor potencial padrão de redução, então pode ser mais facilmente oxidado em relação ao ferro. Aí eu pergunto a vocês, o ferro ele continua oxidando? Oxida, tá certo? Mas numa velocidade bem menor, já que o zinco vai estar lá presente e quem vai sofrer corrosão preferencial vai ser o zinco. Aí, devido a essa base termodinâmica de que o ferro ele pode ser protegido pelo zinco, isso explica o processo de galvanização, na qual o ferro ele é revestido com uma fina camada de zinco, tá certo? E mesmo depois que esse revestimento da superfície é quebrado, ele continua protegendo o ferro. Por quê? Porque como ele tem menor potencial padrão de redução, ó, ele vai se oxidar em relação ao ferro, tá certo? Aí quem que vai sofrer redução? É um daqueles três meios que a gente estudou, aqueles três meios espontâneos. Ou oxigênio dissolvido na água, em meio neutro, ou oxigênio dissolvido em meio ácido, ou o H+, em meio ácido. Eu acho que eu não entendi uma coisa. Porque mesmo depois de quebrado, como assim? Eu acho que eu não entendi o que quer dizer isso. Porque, digamos assim, se eu tivesse raspado todo esse zinco dali, ele ia continuar protegendo ou não é isso? Eu entendi errado. Parece estranho. Tô entendendo. É o seguinte, eu tenho aqui a superfície, né, do material, ele está revestido aqui com uma fina camada, tá certo? Como corrosão é um processo de contato, Uhum. o ferro não vai ter contato com o meio, então logo ele não sofre corrosão. Sim. Mas vamos supor que essa fina camada sofra um trinque, tá certo? No caso de trincar, Tá, uma trinca. Tá, entendi. aí o ferro ainda vai ficar exposto, só que o zinco vai estar exposto também. Ah, não, tá certo. Não entendi. Aí como o zinco tem menor potencial, ele vai se oxidar em relação ao ferro. Uhum. Não, eu pensei como se tivesse de alguma forma raspado ou tirado ele todo, como se fosse ainda proteger. Isso não faz sentido esse negócio. Não, mas Entendi. se for. Tá, entendi agora. Tá legal. Valeu. Beleza. Aí agora, pessoal, a gente vai ainda continuar falando da corrosão do ferro, para
estudar a corrosão do ferro, a gente vai considerar um estudo de caso aqui, que a corrosão deste material em um meio neutro aerado, ou seja, um meio que tem oxigênio dissolvido em água. Aí vamos lá. Considerando a corrosão do ferro em meio neutro aerado, mostre as semi-reações que causam a corrosão do ferro a ferro 2+, e posteriormente a ferro 3+, para formar a ferrugem. Certo? A ferrugem, ó, é aquele composto alaranjado, certo? Insolúvel, que é formado sobre a superfície do ferro enferrujado. É esse composto aqui. Aí eu pergunto a vocês, pessoal, em meio aerado, qual vai ser a reação que a gente vai utilizar? Semi-reação? Seria qual aqui, pessoal? Hein? Qual que seria? Não seria um neutro? Vamos lá. Agora, considerar a corrosão do ferro em meio neutro aerado. Tá certo? Como é a corrosão do ferro, a gente já sabe. Quem sofre oxidação vai ser quem? Vai ser o ferro. Então, lá na tabela de potenciais padrão de redução, tá certo? Isso aqui é obtido a partir da tabela, pessoal. O que a gente tem? A gente tem que o ferro vai sofrer o processo de corrosão. Aqui está na forma de redução, porque na tabela ele só lista as reduções, né? A gente tem que inverter depois. E como a corrosão do ferro ocorre em meio neutro aerado, então a gente vai considerar aquele último caso, tá certo? Seria o que? O oxigênio dissolvido aonde? Na água. Aí, como eu falei para vocês, o processo de formação de ferrugem, certo? Ele possui 3 etapas. Certo? A primeira etapa seria a oxidação do ferro sólido a ferro 2+. A segunda etapa seria a oxidação do ferro 2+, a ferro 3+. E a terceira e última etapa seria a precipitação, vou botar aqui PPT, significa precipitação, do ferro 3+, no óxido de ferro hidratado, que é o F2O3, 3 moléculas de água, tá certo? Esse composto é a ferrugem, que é aquele composto marrom, né, marrom alaranjado, insolúvel, que dá a cor característica desse processo de formação da ferrugem. Aí agora, pessoal, a gente vai estudar cada etapa dessa separado. Em cada etapa a gente vai ter as semi-reações ou reações envolvidas. Aí vamos lá agora.
certo? Primeira etapa. Oxidação do ferro sólido a ferro 2+. Então, pessoal, nesse processo, a gente vai ter o quê? Uma semi-reação de oxidação no anodo. É verdade? Deixa eu tomar aqui. Acho que é daqui. Semi-reação de oxidação no anodo. E vamos ter uma semi-reação de redução. Deixa eu escrever aqui mais para cima, senão não vai ter espaço suficiente, não. Vamos lá, no anodo, semi-reação de oxidação. E no cátodo, a semi-reação de redução. Aí, pessoal, como é que a gente deve combinar essas duas semi-reações? Certo? Essa primeira aqui, que a gente tem que fazer. Hein? Inverter. Muito bem, inverter. Tá certo? E essa segunda? A gente precisa combinar essa com essa aqui. Para combinar, a gente precisa o quê? Igualar o número de elétrons. Então, essa segunda... Eu vou multiplicar primeiro por 2, né? Vamos dividir por 2, porque assim fica de 1 mol para 1 mol. Tá certo? Se a gente multiplicar por 2, vai ficar 2 mol de ferro, entendeu? A gente trabalhar somente com a base de 1 mol. Vamos dividir, então, a segunda por 2. Aí vai ficar da seguinte maneira. O ferro sólido, ele vai se oxidar o quê? Ferro 2+, mais 2 elétrons, e o potencial padrão de redução aqui é de menos 0,44 volts. Não muda, né, pessoal? Aqui, na semi-reação de redução, a gente vai ter o quê? Meio de O2, tá certo? Eu não vou colocar aqui o estado de agregação não, viu? Gás, líquido, aquoso, já que está aqui nas semi-reações, nas reações principais, você já sabe, né? Mais 1 mol de água, mais 2 elétrons, formando quem, pessoal? 2 mols de OH-. O potencial padrão de redução aqui é mais 0,40 volts. Então, agora a gente pode somar. Como é que fica? Fica ferro sólido mais 1/2 de oxigênio mais 1 mol de água, produzindo quem, pessoal? Ferro 2+, mais 2 mols de
OH menos. Aí o potencial padrão da reação aqui, pessoal, é quanto? Esse menos esse, né? Como aqui está negativo, fica positivo. Fica mais 0,84 volts, ou seja, valor positivo que caracteriza que é um processo espontâneo. Pronto. Essa aqui é a nossa primeira etapa. Vamos agora para a segunda etapa. Na segunda etapa, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a oxidação do ferro 2+, a ferro 3+. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá na tabela de potenciais padrão, na tabela de potenciais padrão de vocês, e vai obter essa semi-reação. Certo? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma tabela aberta. Eu não tenho não, mas lá vocês vão encontrar, pessoal. É o seguinte, vocês vão lá na tabela e vão encontrar a semi-reação de redução que tem F2+, e ferro 3+, na semi-reação. A semi-reação vai ser essa aqui, ó. Tá aqui. Ó, via tabela de potenciais. Não seria ferro 3+, mais um elétron dando ferro 3+? Yes? Isso. Como é que tá aí? Fica 0,77. Ferro mais 3, é? Ferro mais 3, 3+, mais um elétron dando ferro 2+. Ferro mais 2. E o potencial? Mais 0,77. Menos, não? Olha, aqui está marcado mais. Mais, né? Deixa eu só conferir aqui se é mais. Porque no meu aqui tá como menos. Aqui no slide, né? Deixa eu ver aqui. É verdade, é mais, né? Deixa eu olhar aqui nessa outra tabela. Aqui tá melhor de se ver. Perfeito. Ferro mais 3, oxidando a ferro 2+. Quer dizer, se reduzindo, né? Então, vamos lá. Então, da mesma forma, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que ter uma reação de oxidação, que ocorre no anodo, e vamos ter uma reação de redução que ocorre no cátodo. Então, vamos lá, como é que fica aqui?
A gente sabe que as semi-reações que ocorrem, no cátodo, continua sendo essa daqui. É oxigênio, mais 2 mols de água, mais 4 elétrons, mais 4 OH-, beleza? E a de oxidação vai mudar agora. De oxidação vai ser qual? Vai ser o do ferro mais 2, tá certo? Oxidando a quem? A ferro mais 3, mais 1 elétron. Tá bom? E a da redução vai ser aquela, né? Que é O2, tá certo? Mais 4. Mais 4 não, né? Mais 2 H2. H2O mais 4 elétrons, produzindo 4 mols de OH-. Aí, da mesma forma, pessoal, a gente vai ter que igualar o número de elétrons. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar essa primeira semi-reação por 2, e vamos dividir essa segunda semi-reação por 2. Então, aqui vai ser 2 mols de ferro 2+, aqui 2 mols de ferro 3+, aqui 2 elétrons, beleza? Aqui, pessoal, vai ser 2 elétrons, tá bom? Aqui também vai ser 2 mol de OH-. Aqui vai embora, esse 2 da água, e aqui vai ficar 1,5. Como o número de elétrons numa semi-reação é igual a outra, a gente pode somar agora. Então, vai ficar da seguinte maneira, pessoal. Vai ficar 2 ferros, 2+, certo? Mais meio de O2, mais água, produzindo quem, pessoal? 2 ferros mais 3, não é verdade? Mais 2 mols de OH-. Tá certo? Agora, a gente vai analisar a reação, a primeira etapa, para relacionar o número de mols de ferro mais 3, de ferro mais 2, com o número de mols da hidroxila, de OH-. Então, vamos lá. Presta atenção, pessoal. É o seguinte, ó. Nessa reação aqui, formada, o que a gente observa? Aqui, pessoal, aqui embaixo, ó. Em relação à estequiometria, a gente vê que a gente tem o quê? 1 mol, né, pessoal? De ferro 2+, não é verdade, pessoal? Para o quê? Para 2 mols de OH-. Todo mundo chegou a isso, não chegou? Sim. Pronto, perfeito. Agora, a gente analisa aqui. O reagente de partida aqui, nessa equação global, é ferro 2+. Só que a gente sabe que para cada mol de ferro 2+, eu tenho o quê? 2 mols de OH-. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar o quê? 4 mols de OH-. Todo mundo concorda, né? Se para 1 mol de ferro eu tenho 2 mols de OH-, então para 2 mols de ferro, 2+, vou ter o quê? 4 mols de OH-. Só que para não desbalancear
a equação global, eu tenho que colocar nos reagentes e também tenho que colocar nos produtos. Tá certo? Então, rearranjando aqui essa equação, aqui a gente vai ter o quê? 6 mols de OH-, tá certo? Reagindo com 2 Fe mais 3, tá bom? E ao reagir esses dois íons, a gente vai formar quem? A gente vai formar 2 mols de FeOH3, certo? Isso que eu escrevi é exatamente o que está escrito aqui em cima. Por exemplo, o NOx do ferro aqui é mais 3, está aqui embaixo. O NOx do OH é menos, né? Menos 1. Aí aqui tem 2 mols, que multiplica pelo índice 3, que dá o quê? Ó? 6 mols de OH-. E o 2 mols, o 2, o coeficiente, multiplica o ferro, aí ficar o quê? 2 mols de ferro mais 3. Então, é a mesma coisa. Aí, agora, a gente vai para a nossa terceira e última etapa. Nesses casos, o menos some. Como é que é, Arthur? Por exemplo, é 6OH menos, né? Esse menos, ele desaparece. Não, ele não desaparece, não. Eu só fiz juntar esse íon com esse íon aqui, ó, o ferro mais 3 com 6OH-, que é exatamente esse composto aqui embaixo. Eu entendi que o 3 saiu dali de cima, foi lá para baixo, mas o menos não foi para lugar nenhum. Isso. É porque assim, ó, a carga do ânion, desculpa, a carga do cátion é o índice do ânion. Então, o 3 vai ser o índice de quem? Do OH. A carga do ânion, que é 1, na verdade negativo, mas considerando em módulo é 1, vai ser quem? O índice do ferro, que é bem aqui, ó. Entendeu? Sim, aí quer dizer, a pessoa não vai ter como saber depois se era positivo ou negativo. Ou. Bom. Entendeu? A carga de um vira o índice do outro, tá certo? A gente multiplica por 2, por quê? Para igualar a quantidade de átomos. Sim, não, isso eu entendi. Eu quero dizer, por exemplo, se alguém visse só essa de baixo, né, como saberia que o negativo, digamos que ele do lado fosse menos 5 ou, quer dizer, sempre no primeiro, ali no ferro, então o índice que tiver ali é negativo. E mais na parte final é o positivo. Seja assim. Ou eu estou viajando? Você tá perguntando se em vez de fosse 6 H-, fosse 5 H-, né? É isso? Não. Se fosse, digamos que fosse 6, mas só ali na parte, né, no menos, que está menos 1, que só aparece o menos, fosse, sei lá, um menos 5 ali. Não. O H-, o NOx dele é menos 1 sempre, entendeu? Não, é só para dar um exemplo hipotético. Pronto, você poderia juntar esse menos alguma coisa ia vir positivo aqui para ser o NOx não, o índice do ferro. Entendeu? Vamos supor que fosse o O-2, então ia ficar como? Ia ficar ferro, Fe2 embaixo, entendeu? Sim. Aí, entre parênteses, apareceu o O3 ali. Uhum. Tá legal. Entendi. Valeu. Ia ficar o O3, porque é como falasse assim, meio pelos extremos, entendeu? Tá legal. Aí vamos lá, pessoal. A terceira etapa diz o seguinte, que os íons ferro mais 3
eles vão se precipitar no óxido de ferro hidratado, certo? Que esse óxido de ferro hidratado vocês conhecem como sendo a ferrugem, que é aquele composto lá que está no enunciado da questão, que é o Fe2O3, 3 mols de água, 3 moléculas de água aqui no... que é aquele composto marrom, né, insolúvel, que dá a cor característica da ferrugem. Então é o seguinte, pessoal, ficou simples agora. Presta atenção. Partindo aqui desse produto, o que é que a gente tem? A gente tem aqui o F2, não, o FOH3, tá certo? Que é o hidróxido formado aqui. Ele tem que se formar nesse negócio aqui, ó. Fe2O3, 3 moléculas de água, pessoal. Aí é o seguinte, para a gente igualar, para a gente balancear essa equação, o que está faltando? Me diga aí. Falta só igualar o número de átomos, pessoal, não é verdade? Ó, presta atenção aqui, ó, nos produtos, ó, eu tenho 2 ferros, não tenho? Então é só multiplicar aqui por 2, ó. Quando eu faço isso, eu balanceio todos os outros elementos, ó. O ferro está balanceado, não está? O hidrogênio, ó, 2 vezes 3 dá 6. Hidrogênio. Aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6. O oxigênio, ó, também tem um 6 aqui. Eu tenho 3 aqui no O3 e tem um 3 aqui na água. Então está balanceado. Então, essa é a nossa reação que ocorre na terceira etapa. Bem, pessoal, essa é a última parte da aula de hoje. Na próxima aula, a gente continua ainda sobre uma ação de corrosão. E a gente vai falar sobre alguns processos de corrosão, envolvendo a corrosão galvânica, a corrosão em aleação diferencial, mas isso fica para a próxima aula. Tá legal. Eu vou parar aqui a gravação, pessoal, para não ficar um vídeo muito longo, viu? Deixa eu parar aqui.